Chegamos então a 11 de fevereiro de 2011. O sol que se escondia atrás das nuvens não podia ser melhor para o clima da nossa missão de hoje. Concretagem da Laje 1. Para isto, tive que deixar alguns comerciantes da região um pouco mais ricos. Esse aí é um deles. Seu Oliveira, dono da Trilages. Um cara maneiro, mas duro de negociar. Fala, seu Oliveira. Esse é o homem do dinheiro, viu? Pra quem não conhece, essa é a fera. Aí. Sonic Boom! Essa é a Trilages. Não é à toa que esse homem tá ficando milionário aqui no bairro. Se prepara para o mesmo preço, porque vem a segunda laje logo aí, mais de 50 metros. Mesmo preço, duvido. Segura aí, hein? Duvido, eu não. Fala a verdade, o senhor gosta de vender aqui para esse seu cliente aqui, não é verdade? É um bom cliente, não chora, paga na hora. Não, né? Já tem uma toalhinha reservada na loja para ele lá. Já tem uma toalhinha reservada. Nem um brinde, seu Oliveira, nada? Nossa, legal, viu? E assim foram 2,5 metros de pedras, 4 metros de areia, mais de 10 sacos de cimento e muitos litros de água. E olha que era só para prender a laje. Mas nada disso teria sentido não fossem a força e a coragem desses caras, meus brothers da mão de obra. Esse é o Miguel, mais de 20 anos de experiência. O pai da Taizinha, uma mini secretária de apenas 9 anos, mas que dá conta do recado como gente grande. Esse aí é o Pichal, o assistente número 1 do Miguel, e avô do pequeno Leandrinho. Tá aí um cara que manja de pintura e grafiado. Ah, esse aí é o Seu Louro. Aliás, eu nem sei por que o chamam de Seu Louro. Só sei que o cara é gente fina, gigante no profissionalismo, mais gigante ainda na simpatia. Esse aí é o Leninho, irmão do Mano Brau, gente boa também, o Ló. É um cara sério, mas amigo de todos. Esse é o Cirlo, o puxa-saco do patrão. Esse aí é o João, um parceiro sério, mas é gente boa também. E esse aí é o Douglas, o aprendiz de todos eles. E aquela nossa manhã começou mais ou menos assim. Muito bem, olá, hoje é 5 de fevereiro de 2011, agora são 8 horas e 15 minutos, estamos aqui diretamente da obra onde será o home studio da Nova GDK, estamos exatamente no acesso que vai dar a recepção dessa obra. E hoje é um dia muito especial para mim e para essa galera aqui, o meu mestre de obra, sou Miguel Rosa Ribeiro, porque hoje nós vamos fazer a concretagem da primeira laje que vai cobrir exatamente o local onde vai ser, nós vamos fazer a captação das imagens estáticas e imagens móveis, onde vai ser a edição também de imagens e onde vai ser o local, o aquário de captação de vozes. E tudo isso graças primeiramente a Deus e depois a esse homem aqui, que é um grande mestre de obra, o senhor Miguel Rosa Ribeiro. Quantos anos, senhor Miguel? 48. 48 anos. Quantos anos de obra? 20. 20 anos de obra. Olha, se você tem uma obra a fazer, eu aconselho. Esse é o mestre. E aqui é a equipe dele. Aliás, um cidadão honesto, um cidadão competente, inteligente, um parceiro do dono da obra.
Seu Miguel, aproveita o momento, deixa seu telefone aí de contato para quem quiser contratá-lo para fazer a obra. Esse é o Silei, é o compadre do seu Miguel, vai falar o telefone do seu Miguel para contato, hein? Na hora de fazer sua obra, sua reforma, já sabe. Quer uma equipe de confiança? É a equipe do Miguel Rosa. 9759-3017. 0 operadora 11 9759-3017. Esse é o telefone do seu Miguel e da sua equipe. O Picharro também é um outro profissional de grande valia, pessoal. Aliás, o forte do Picharro é a pintura. Eu espero que ele venha fazer isso aqui, depois de tudo pronto, ele venha ser o pintor disso aqui. Então, quer contato com o Picharro? Quer contratar o Picharro? Liga o telefone do seu Miguel. Contato com o Miguel, aliás, falando comigo também. Perfeito. Então, o seu Miguel só não é um engenheiro ainda completo porque não tem diploma. É o que está faltando, mas um detalhe importante, essa equipe é muito legal, vale a pena você contratá-la pelo seguinte, porque é uma equipe que não é movida a álcool, hein? Porque a maioria dos construtores por aí, todo mundo um bebe, outro bebe, então como vai fazer a obra, uma parede torta, nós tivemos problemas aqui anteriores que, pelo amor de Deus, e aqui não, é uma equipe sóbria, vale a pena contratar. Eu estou precisando contratar uma engenheira. Que aí fica fácil. Aí completa a equipe fica muito melhor. Um engenheiro, pelo menos, para dar uma. O senhor não esquece que isso aqui vai durar para a internet. Eu sei, mas é por isso que eu estou falando. Aliás, pessoal, agora nós vamos para uma pausa. Vamos pausar, dar uma pausa para um break para a gente comer alguma coisa, seu Miguel? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer. Isso aqui é meu compadre aqui, esse aqui é o cara. Não vale em pé não, hein? Eu não preciso dele, ele não trabalha nessa profissão não, mas ele é um cara. Quando eu preciso ele tá junto comigo. Cara de pau. Aí é o Picharro, trabalha de pintor. Mas trabalha comigo, já faz uns 2 anos, trabalha comigo. E na hora que eu preciso dele, ele tá Grafiado, Pintura, grafiato, grafiar tudo. desempenho na parede. Tudo, geral. Ele aí é o cara, hein? E eu tô satisfeito por essa palavra aí sobre mim, mas eu vou tomar um pouquinho de coisa. A gente não quer só comida. Pessoal, parabéns pela família que você tem, viu? A partir do netinho lá, todo mundo, parabéns mesmo. Eu queria fazer mais, né? Mas eu não me operou, né? Aqui é a mesa forte do patrão, aqui, ó. Aqui tem de tudo, tem cafezinho, aqui tem coca. É só os funcionários só sentados pra poder ver, ó. Tem até jaca lá na frente, ó. Tem jaca lá na frente, ó. Aqui é tudo beleza, aqui, ó. Aqui é. Só não tem dinheiro, né, seu amigo? Só não tem dinheiro, não. Dinheiro é o mais forte. Sou James. Nós estamos atrás dele. Nós estamos atrás do dinheiro. É a coisa mais forte da vida e gostosa, é o dinheiro, viu? Se não fosse o dinheiro, eu não tava comendo mortadela. Mas aí, olha, faltou o queijo porque o Silei esqueceu onde, Silei? Igual no freezer lá. Olha lá, Queijo prato, ó, Isso é bom demais. 3 tipos de queijo. Vamos lá, presunto, olha lá. muito mais um Olha, caramba, os caras já comeram os pão tudo, né? Rapaz, os homens são bravos, meu. Olha, dependendo. Seu Miguel, Tem uma apareceu mais ali. Tá bom. dependendo como estão, da forma como estão rasgando os pães aí, seu Miguel, pelo jeito o trampo vai ser bom hoje. Os caras estão com vontade mesmo. Você vai ver que eu não estava exagerando. O bicho pegou. Agora é o seguinte, a estimativa do nosso mestre de obras é até meio-dia. Nós vamos acompanhar cada detalhe a partir de agora. Ninguém que tem, se não que pra se dar bem, mas se vacilar vai rodar. Esse tô bem, é melhor que mansinho, se chegar no sapatinho, já falei bebê. É só espalhar concreto e arrepiar. Daqui pra meio-dia tá pronto. Pessoal, e aí, qual que é a emoção de jogar a primeira lata de concreto? Isso aí é para dar ano, continuidade e o serviço acabar logo, mais cedo, por isso que eu tô animado.
coisa me chamou a atenção. Em meio a toda essa adrenalina, alguns desses brothers ainda encontravam disposição para contar algumas histórias de suas vidas. Eu, particularmente, me divertia a beça. Olha seu louro aí direito. Agora ele vai contar algumas aventuras vividas pelo seu pai. Essa bravura dele, que ele é um homem bravo lá na região, conhecido como... Não, mas era bravo assim, mas a gente tá tentando ser, né? né? Aí ele não encostava mesmo, mas o povo ficou brigar, pensar que ele... Eu acho que ele afobava o povo, era pequeno, né? Ele dava uma de bravo e ele enfrentava mesmo assim, o povo cessava, você fala, mas mesmo brigar mesmo, eu nunca vi ele brigar. O tio fazia como? Se eu tentar ser, ele fazia o cara temporário, a mão no facão assim, lambia o facão e bateu. Uma vez os caras tinham que sair mesmo, né? Aí tive as coragem agora, Nunca cortou a língua, não? Nunca cortou a língua na hora que ele lambeu? Eu lambi o corpo do facão. Ô, louco. Moladinha. Esse era o seu tio? Meu tio. Como ele chamava mesmo? Tutinho. Mas na verdade isso aí é uma lenda. Verdade. Aí um dia na minha cidade, Tarantins, não, essa é verdade mesmo. Ele tomando cachaça com os cavalos, o delegado pegou ele, né, na rede do cavalo e segurou ele e levou ele preso. Ele afirmou bem no cavalinho, né? E os caras não sabiam o que esse cavalo tinha. Aí ele chegou, ajeitou o cavalo, desce rapaz, nós vamos te prender, tá ali ajeitando, aí ele falou assim, três escolas no cavalo, ó o bodeiro! O cavalo fez assim, quem ficou? Nem quem ficou, mas se prendeu, bateu as mãos, quebrou o pé do delegado, e ele, ó. Tem micareta, rapaz, tem micareta na cidade, pô, ele passou no meio. Pô, se embora. Vida na construção civil, senhor, fala aí. 22 anos. 22 anos, tem uma esposa só casou uma vez. Só uma vez, tem 33 anos de casado. Quantos filhos? Tem 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres. E 15 netos. 15 netos? É. O senhor sabe o nome de todos eles? Ih, rapaz. Fala o nome de cada um deles, o senhor vai saber, vamos ver. Quero ver agora. Sandrinha, Rayane, João, Alex, 4, Kathleen, 5, Henrique, 6, Juliana, 7. Eu contei 7? 7, olha só. Pra 15 falta metade aí, né? Tem mais, tem Neto. Esqueci dos outros. Mas os filhos só lembra. Os filhos? Eu lembro. Vamos lá, os filhos, pelo menos os filhos. Rodoaldo, Jeová, Fabiano, 3, Eliane, 4, Rosinera, 5, Rosiane. 6. São 6 filhos então. 6. De repente, alguém revela que esse cidadão nota 10 vai fazer aniversário. Bom, nem precisa falar. Apesar do trabalho pesado, a comemoração foi geral. É hoje o seu aniversário? Amanhã? Bom, meus parabéns antecipados pro senhor. Na praia, meu. Na praia? Que maravilha. Foi na praia, Maravilha. Isso aqui é bonito, viu? Fazer aniversário na praia. Beleza. Esse é o bolo então? Olha o bolo meu. Pai de 6 filhos, 15 netos. Olha só. 55 anos, tá nesse quadro, com 29 tá morrendo. O cara que é mais velho que eu sei, mais velho que ele. Ô, louco. Quem é mais velho que ele? Mas não parece não, hein? Esse foi assim. Como é que explica isso aí? Parece ser mais jovem do que o senhor. Como é que explica isso aí? Aí a cabelo de branco, olha gateado. Tem branco, tem preto. Toda nação tem. Zóio o que, Zé? Gatinhado assim. Gatinhado, né? Gatinhado. Olho de gato mesmo. É mais moreninho. É arrochado, rapaz. É arrochado, assim? Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul. Eu tenho uma esposa e 4 filhos. Agora é a vez do Joaquim. Um netinho só. Triste por ter deixado os filhos e a esposa na Bahia, Lá o gigante na Bahia, então. desabafa e se emociona. Saudade então, Zé? Vai fazer 8 meses. 8 meses. Aqui em São Paulo você tá com quem, hein?
Eu tô com meu cunhado mesmo. Ah, sua esposa não está aqui, nem a família. Então a família está toda lá ainda. Então, a saudade, então, solidão, falta do neto, da esposa. Né? Você sempre fala com elas por telefone? Toda semana a gente tá lá. É? Fecha a água aí. E aí, pretende voltar lá, visitar quando? Junho? É. Beleza. Ela tem um pai dela lá, né? Ele já tá de idade. Ah. Ele não quer vir mais pra cá. Aí ela quer ficar lá com ele. Né? E aí, o que você vai decidir diante disso? É, isso aí é a vontade de Deus, querer. Tá certo. É, a vontade de eu ir pra lá, é bom. Mas se for pra mim também trazer a minha família pra cá, tá do Senhor. É isso aí, cara. Você tá certo. Deus é o mestre de tudo, né? É o nosso guia para tudo. Ele só permite que nos aconteça o melhor, né? A palavra dele disse assim: nada poderão fazer sem mim. É. Às vezes a gente quer fazer as coisas do jeito da gente, mas Deus ele é o principal, né, da nossa vida. É Ele que determina, né? É isso aí, Joaquim. Joaquim, prazer em conhecê-lo, viu? Que Deus possa abençoar você mais ainda, velho. Falou, obrigado. Quando eu pensei que chegávamos ao fim da sessão tristeza, surge o Pichau para falar justamente da morte do seu único filho homem. O moleque morreu com 21 dias, né? Mas morreu do que, pessoal? Problemas cardíacos. Você não tem, então não tem nenhum filho homem? Não. Gostaria de ter mais um? Eu gostaria, mas agora já era. É? A mulher operou. Só se for fora de casa. Na filial? É, porque eu... Aí não é aconselhável, né? Porque depois vem pensão, aí é aquela confusão, pessoal. É melhor manter como está mesmo. É melhor você ser direito igual seu patrão, viu? Ontem eu conheci seu netinho, lindo, divertido. Aquele moleque é maravilhoso. É? Por favor, não puxou a avó mesmo. Puxou a avó. E você conhece seu Adão? Seu Adão? Adão? É. Adão, meu senhor pintor. Ensinou muita coisa pra você também, né? Eu aprendi com ele. Eu só contei, aprendi com ele. Que beleza, então. Hoje eu tava aí trabalhando só de peão de obra. Você acabou de aprender comigo, não foi? Agora comigo eu aprendi a ser peão de obra. Que o Picharro costuma habilitar, disso todo mundo já sabe. Mas há um detalhe, sempre fora do serviço. E por falar nisso, olha ele aí, falando da água que passariam no bebe. Né? Vou até o ponto de levar o Miguel que ele não sabia até lá. E aí? Aí aproveito pra molhar a garganta, né? É isso aí, meu Eu já estou com a cabeça do Hélio. Por que, pessoal? Porque já é 11h10, pô. Eu vou moer a garganta ainda. É agora. Com a água que passarinho não bebe, é isso? É mais ou menos. Tô comendo água. Mais ou menos isso. Quer dizer, serve como um Doril pra você, né? A mesma coisa que eu tomar e já sai na hora. É um Doril. É um Doril. Tomou? Mas é Doril de líquido. Ah, é o Doril líquido. Não, não é brincadeira, não. Estamos tomando as duas aí. Mas é bom que só toma pra almoçar, pra deitar e pra dormir. Com certeza. Eu gosto de beber porque de manhã cedo eu fico nos ovos. Como é que faz, velho? Acho mexido, né? De manhã cedo. Faz uma farofa logo cedo. Um ovo quebrado. Tá vendo? Não. Eu reconheço. Eu nunca vi. Eu tenho um livro. Eu não bebo um quarto da metade dele pequeno. Se eu ficar perto dele, eu me levo só com cheiro da cachaça. E o cara tá firme, né? Tá firme, né? Ele bebe 12, 15 pinga e tá lá brincando sinuca e brincando. Ganhando. Cada bolada é uma... Fica alegre, o cara fica alegre, mas também quando chega em casa só Deus sabe o que a mulher fala, né? Fala, não fala, mas ela pede, pedindo, né? Pra me largar, me beber todo dia. Eu disse, não, todo dia eu não bebo. Porque um dia eu bebo. Eu vou rezar pra ele levar pra igreja. Vai. Eu vou rezar pra ele levar pra igreja, aí você vai ficar louco. Ei, tu quer beber? Quero não. Não quer por quê? Por nada não. Tu quer fumar? Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não,
faço não, minha mulher não deixa não. Que bom, todo mundo trabalha feliz, né, com saúde. Cara, que A conversa estava boa, mas ainda tínhamos muito a fazer. E cumprir aquela missão totalmente, para nós, era uma questão de honra. É isso aí. Por isso, o bicho pegou outra vez. Tchau. Vou fazer uma pergunta pra você. Você sabe que o esgoto não tá ligado ainda. E aí, você avisou pro pessoal pra só fazer o número 1? Porque... Só o número 1 só. Aqui se der vontade, o cara vai lá no bar da esquina. O número 1 não tem jeito. Vai na meia e joga pro lado do vizinho. Nós estamos aqui com um visitante aqui, o meu vizinho, o seu Andrade, veio fazer uma visita aqui à obra. Está muito boa, entendeu? E está muito bem feito, o mestre aí é conhecido, entendeu? Então está muito bem. A obra tem boas mãos. Boas mãos. O trabalho pesado já estava quase acabando. Portanto, já estava chegando a hora da cheia. Foi quando o Miguel resolveu patrocinar uma rodada de bananas para todo mundo. Olha só. Mandioca e banana. Quanto tá tudo essa banana? Peraí, agora você sabe que quando o cara tá vendo tem que ter um experimento, né? Pra ver se é boa. Peraí, deixa eu ver se é boa. Põe na conta, vai. Peraí, tô fazendo. Ó! Vai. Vamos comprar. Caramba, vai levar aqui? Conta essa penca aqui. Sem sacola não, rapaz. Aqui já vai passar pra dentro logo. Mas pede desconto a ele, que ele vai dar. O cara vai dar um bom desconto. Claro que dá. Eu conheço, esse cara aqui é gente 10. É? É. Passando zero, né, ô? Se fosse pagar, era quanto? E como não vai pagar, é quanto? Nada, né? Esse é Miguel. Como é que tá a banana aí? Sabor? Tem sabor de quê? Tá maravilhosa. Com gosto de banana. Mulher banana. Como é que é, seu? É uma banana sentada. Sentado? Por quê? Mas não dá no meio? Aí descansa as pernas. Ah, tá certo. Tem sabor do que, seu Loura, essa banana? De mel. Mel, tua boca tem o mel e melhor sabor não há. Bananas à parte, chegou a hora de sabermos um pouco mais a respeito desse grande mestre de obras, senhor Miguel Rosa Ribeiro. E de quem ele primeiro fala é da sua filhinha, a Thaís. Thaís é a filha que eu tenho no meu coração e quando eu chego em casa é a alegria que eu tenho na minha vida. Ela chega, o primeiro que faz é me abraçar. Ontem eu ia chegando, ela me abraçou com todo carinho. Ah, papai, aquilo pra mim é uma alegria. Ela tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em agosto. Mês de agosto faz 10 anos. Você eu vou trazer ele por aqui pra dar uma olhada aqui. Pra mim vai ser uma honra. O que o senhor gostaria que sua filha fosse no futuro? Meu pai ainda tem um futuro, ainda for um mercadinho. Eu quero que ela trabalhe comigo, no caixa. Já nós vamos comer só a carne assada. Que é o mais gostoso da obra, é a carne assada. E pago pelo patrão aqui ainda mais ainda. É? É. A cada vez que eu venho fazer uma filmagem aqui, só me fala de comida. Só parece que gosta de comida, hein? Ah, rapaz, a coisa melhor que tem é comer, viu? É? É melhor do que trabalhar, viu?
É, meu mestre de obras. Que horas são, mestre de obras? 10h50. Estamos chegando praticamente aí na reta semifinal, né? Quase final. Que horas são aí, seu Miguel? 12h20. Agora tá reta finalíssima mesmo agora. Agora estamos na final. Fim de trégua aí. Só tem 1 metro quadrado para terminar. E aí vem a melhor hora, que é o que, seu Miguel? O almoço. O senhor vai traçar o que hoje? Eu vou pegar um baião de 2. Isso! Para ficar bem gostoso. É isso aí, isso aí. Depois tomar uma cervejinha gelada, né? Que a gente também merece. E o sorvete? E o sorvetezinho, né? É, garoto, hein? Que horas são agora? Agora concluímos, finalmente. Agora concluímos finalmente, falta 5 minutos para 12h30. Olha só, parabéns. Serviço cumprido. O que é que o senhor me diz agora, depois de mais uma tarefa cumprida dessa obra? Só o começo, na verdade, né? Mas o que é que o senhor me diz da primeira laje batida? Nós ficamos satisfeitos que terminamos. E agora é partir para a próxima, né? Partir para a próxima para ficar mais alegre. E a próxima vai ser mais fácil ainda, né? Eu imagino. Portanto, inclusive a mão de obra vai ser mais barata, porque né? Não, vai ter menos sacrifício. E a outra vai estar nessa altura aqui, é isso? Vai vir nessa altura, que vai vir aqui até ali. Então tá ótimo. Preparado para a próxima? Se Deus quiser. Estando com saúde é importante. É isso aí. Agora, qual que é o próximo passo hoje? O próximo passo agora é almoçar. O próximo passo é almoçar e pegar um sorvetinho leve e ir embora pra casa, que é o certo, descansar, né? Pegar o que de leve, senhor? Sorvetinho. É isso, agora eu gostei. Agora você está falando a minha língua. E quero que os meus colegas de trabalho comam bem também. É com nós, o senhor sabe, né? Sim, sim. O senhor está feliz com isso, então? Com certeza. Qual o sabor do sorvete que o senhor prefere? Como eu sou baiano, eu gosto de sorvete de coco. Ah, entendi. Ó, temos colegas aqui que são cristãos, aí não vai beber a cerveja. Exatamente. Então, mas a minha parte do sorvete eu dou para seu louro. Seu louro aqui também é baiano. E ele não bebe cerveja, não bebe nada. Então eu só bebo Guaraná. Seu louro parece que... sorvete. Eu acho que eu vou ir para a igreja, mas seu louro. Isso, faça isso. Eu acho que é para eu parar de tomar uma cervejinha, né, seu louro? É a melhor coisa que ele faz, né, seu louro? É a melhor coisa. Deus abençoe que desenvolva essa palavra. Isso. Todos somos de Deus, né? Que maravilha. O senhor também, lógico. O seu louro e o senhor são dois profissionais realmente de muita capacidade. Parabéns. Fim de obra, o que é que você me diz, especial aí dessa... Fim da laje, da primeira laje. Isso aí é um fim de concreto que foi muito legal. Trabalhar com o pessoal aqui, que eles são muito esforçados. Você vê que ninguém deixa ninguém na mão. Todo mundo É verdade. Palco meu aí. Eu dou parabéns a todos aí, viu? E aí, seu Miguel, Hulk? Cadê o Hulk? Acho que ele tá dormindo na internet, manda um recado pra ele. Eu só queria passar um recado pra ele, que ele é um funcionário muito bom e que demorou a se acordar, né? O Hulk só vai vir na hora do almoço. Muito bem lembrado, Sirley. Por falar em almoço, chegou a hora de cantar o cardápio. O cardápio de hoje é galinha caipira, costela, carne cozida. Essa é a melhor hora, tô vendo todo mundo em silêncio, olha. E aqui não tem, mas lá na Bahia. Aquelas energias que a gente gastou nesse tanto. Lá na Bahia tem um feijão que chama come calado. Ah, é? No meio é todo mundo caladinho ali, ó. É verdade mesmo? É. O pessoal come e não consegue nem falar. Não pode falar, tem que ficar calado, porque o feijão chama come calado. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, fazer farofa, fazer farofa. Eu quero saber do meu nome técnico onde é que tá. Opa, tá na mão, vamos lá buscar? Esse aí é o melhor. O senhor é o mestre de obras, que prato especial, por favor. Estou comendo aqui de um do outro mestre, ó. Esse aí. Esse é o grande mestre. Ah, esse é o maior de todos, então. Comprei um pé de porco e orelha de porco. Pus tudo isso no fogo e remexi direito.
boa, viu? Que gostoso. O cara é baiano, é com baiano de dois, né? Vamos nos juntar os demais lá. E o Pichal, cadê o Pichal, Samuel? O Pichal deve estar tomando banho. Não, tá tomando banho? Será? Se for por dentro, né? Vou tomar banho por dentro, lá no barzinho, pegar a pinguinha dele lá. Ah, foi mesmo. Um sorvete aqui, não é pra tu quanto é cachorro tomar sorvete, não. Você comprasse um sorvete, abacaxi ao vinho, aí ele fala que era. Você me traz napolitano, isso é mais comum. Brincadeira, hein? Você tá vendo isso daqui? E aí? Douglas, você tá vendo, né? A crítica que o pessoal tá fazendo, né? Ele tá quase precisando dessa latinha que ele pediu. É isso, pessoal? Eu tô contente que acabou a laje grande. É? Isso, é só a primeira. Eu sei, mas até vir a outra, nós temos muito tempo para descansar e pensar ainda no programa da outra. Né? Qual que é mesmo a dica que você dá? Passas ao vinho. Passas ao vinho. Ao vinho? Caramba, enjoado desse abacaxi ao vinho também. O que você acha desse cidadão aí, desse seu primeiro assistente? É gente boa. O defeito é ser de Minas, mas o resto. Chupa que de uva, chupa que de uva, sua boca Embora essa cena possa parecer estranha, este é o melhor retrato que representa a nossa missão cumprida. Durma com esse barulho e até a próxima. Pessoal, você falou que o tempo teria que estar tranquilo hoje. Ontem estava sol, estava forte. Hoje você falou. Pra trabalhar. Tá melhor. Ainda bem, né, cara? Hoje está o tempo certo para. Você já pode trabalhar como aquela mocinha do tempo, né? Sim. Que bom, né? Mocinha? Não é melhor o mocinho do tempo? Mocinho do tempo. E o Ló não deu pra ver, não, o Ló? Ele trabalha hoje. Trabalha na firma hoje. Se fosse amanhã, descalço. Daria, né? Aí tu mandei um abraço pro Ló, que é gente boa, Ló. Você vai ficar triste. Depois um sorvetinho. Sorvetinho, né? Pra forrar o estômago melhor, né? Sim, O sabor que você quer, pessoal? Se tiver de velho barreiro, melhor ainda. Sorvete de velho barreiro. Olha só. Quer acabar com a vida, né, Celô? 11 horas. Não faz assim não, ai! O que foi, Celô? Aí tem a palha assim, não é? Mas não tem cão que raspa. Aí pegar o moção, vai pegar lá. Celô até que a banana mais rápido. Aí pegar igual o Não, essa eu quero gravar, Silêncio. Fala aí como é que é. Fala aí. Pegar a areia daqui com esse chover, a areia vai embora. Isso aqui é o dinheiro do patrão. E eu, como patrão do patrão, não quero deixar. É o suor, né, velho? Já sabe da porra. Isso aqui é negócio é trabalhar e dinheiro pra gente movimentar a vida. Essa é a parte que eu não gosto, né? Tem que se falar, né? Mas é bom, né? 55 anos, pretinho, ó. Olha só. Olha. E aqui já tá. 40 e pouco. Mas eu tenho 43 anos e já em casa minha mãe tinha 28 anos e já tinha cabelo branco. Olha aí. Mas já é de. Então é uma questão genética já, né? Mas já é de família. Tá explicado então, né, Celô? Vamos dizer que é, né? Aqui, ó. O Pichal. Dá uma olhada aqui nesse homem aqui, Valeu. ó. Olha o visual. É nóis. É o boyzinho. Você gosta de garoto aqui, idade, Pichal? É de 40, 50 anos. Rapaz, eu bem que eu gostaria, viu? Né? Um patrão que nem esse patrão pra toda a vida, ó. Aqui o cara só trabalha assim, ó. Comendo, bebendo. Porque o prazer da vida de trabalho em obra é comer e beber. Bom, agora são exatamente, que horas? São 14 horas. 14 horas e. 14 horas em ponto. Nesse momento acabamos de concretar a laje lá do fundo. Vamos abrir o caminho aqui a laje já está 100% concretada, a primeira laje. E agora finalizamos nossos trabalhos, almoçamos, tomamos refrigerantes, tomamos sorvete
E por fim, eu quero aqui agradecer ao meu mestre de obras por mais uma etapa passada nessa construção e agradecer a todos os colegas, cumprimentar aqui já. Miguel, muito obrigado. Tá? Obrigado. Esse é o homem, hein? E se Deus quiser, né? Nós estamos aí com toda a saúde e com toda a equipe para trabalhar. Até a próxima. Muito obrigado a vocês, Tchau. Olha o visual. Agora vamos, nosso querido colega aqui vai fazer uma oração, uma prece de agradecimento a Deus por tudo ter dado certo, nosso trabalho ter se encaminhado sem acidentes e tudo mais. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças a Deus nesse dia, Senhor, que Nothing's unreachable when I am weary. You make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. I feel nowhere to go when we're together.